Alô, som. Convidamos a todos nesse momento para entrarem, os que estiverem lá fora, para nós darmos início ao culto nessa noite, irmãos. Amém. Vamos ficar todos de pé para orarmos ao Senhor. E os irmãos têm evangelizado uma pessoa chamada Fernando, que tem sofrido transtornos psíquicos, espirituais. Vamos orar por essa pessoa para que o Senhor possa restaurá-lo e transformá-lo, lhe dar a salvação e a condição de uma nova criatura. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos nessa noite, por nos encontrarmos neste lugar, Senhor, para dar-te culto, para apresentar a Ti as nossas vidas em sacrifício vivo, santo e agradável, porque este é o culto consciente, é o culto racional, a consagração das nossas vidas para serviço. Que o Senhor abençoe cada um que aqui está, fale ao coração de cada pessoa, habite no meio dos louvores, faça a sua glória acampar neste tabernáculo. Rogamos-te, ó Deus, pela vida do Fernando, que o Senhor possa alcançá-lo, libertá-lo, transformá-lo, meu Deus, trazer-lhe convicção de pecado que conduz ao arrependimento, que o Senhor lhes infunda a fé no coração para que abrace as promessas do Evangelho, que a semente, meu Deus, plantada dê fruto e que o Senhor faça perseverante os seus servos em alcançar esta vida. Abençoa-nos também trazendo a este lugar, Senhor, aqueles que ainda não conhecem a Cristo de forma experimental, salvífica, poderosa, que possam vir, entrar por estas portas, aqueles que têm sido evangelizados, convidados, aqueles por quem se tem orado, aqueles, ó Deus, que podem casualmente passar por aqui, que sejam atraídos e que o Senhor lhes faça conhecido e revelado o Evangelho. Que o Senhor lhes traga, meu Deus, o arrependimento, que possam, meu Senhor, voltarem-se para Cristo e por Ele encontrarem salvação para as suas almas. Nós rogamos tudo isso e te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos louvar a Deus com o hino de número 108, chamada final, quando Cristo, sua trombeta lá do céu, manda tocar. Quando Cristo sua trombeta lá do céu manda tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos remidos dessa terra meu Jesus incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando sim fizer chamada, quando sim fizer chamada, quando sim fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem no porvir e fizessem então chamada, lá estarei. Quando sim fizer chamada, quando sim fizer chamada, quando sim fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. E darei então pra Cristo até o dia terminar,
falarei do seu amor por nós aqui. Quando, pois, findar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Aleluia. Bendito seja Deus. 142, pão da vida. (142) Pão da vida, pão dos céus, pão de Deus é meu Jesus. Pão da vida, pão dos céus, pão de Deus é meu Jesus. Pão que dá ao coração alegria, paz e luz. Pão que dá ao coração alegria, paz e luz. Sangue que Jesus verteu é divino, é eficaz. Este sangue ao coração, por amor e vida traz. Este sangue ao coração, por amor e vida traz. Vem Jesus me abençoar, enche-me de ti, Senhor, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela alegria de te cultuar, de celebrar a tua misericórdia, a tua graça, a tua fidelidade para conosco, Senhor. Abençoa todo aquele que vai nesse momento participar, contribuindo em tua casa, com o seu dízimo, a sua oferta, reconhecendo que o nosso Deus é o Jeová Jiré, o provedor, que nada temos senão aquilo que das tuas mãos é proveniente, Senhor, e que assim te aprendamos a te dar graças, que assim aprendamos, ó Deus, a honrar-te com as nossas primícias. Nós rogamos tudo isso e te somos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Os que têm dízimos e ofertas para a congregação, gasofilácio ao meu lado direito, envelope branco para dízimos e ofertas livres para a congregação. À esquerda, ofertas e mantimentos para os necessitados. Pai, nós te amamos, honramos e adoramos.
Pai, nós te amamos, honramos e adoramos. Toda a terra exalta o nome teu. Pai, nós chamamos. Pai, nós te amamos, honramos e adoramos. Toda a terra exalta o nome teu. Glória ao nome teu. Glória ao nome teu. Toda a terra exalta o nome teu. Cristo, te amamos. Cristo, te amamos, honramos e adoramos. Toda a terra exalta o nome teu. Glória ao nome teu. Glória ao nome teu. Glória ao nome teu. Toda a terra exalta o nome teu. Fiquemos de pé, irmãos, louvemos ao Senhor. No Salmo 103, Davi diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Independente da situação, independente do que você esteja passando, nosso Deus é bom, digno de ser louvado, e que nós possamos mandar que nossa alma o bendiga, porque Ele é digno de todo louvor e de toda glória. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele é quem perdoa as tuas enfermidades. Ele é quem sara as tuas enfermidades. Ele é quem te salva da morte e te coroa de graça e misericórdia. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós ministros seus que fazeis sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Do início. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele é quem perdoa, Ele é quem perdoa as tuas iniquidades. Ele sara, Ele é quem sara as tuas enfermidades. Ele é quem te salva da morte e te
coroa de graça e misericórdia. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendizei ao Senhor, bendizei ao Senhor, todos os seus anjos, vós ministros seus que fazeis sua vontade. Bendizei ao Senhor, todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Queremos te adorar, Senhor. Ser bendito, ser bendito, independente da situação. Bendize, bendize, ó minha alma, bendize, ó minha alma, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, bendize, ó minha alma, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia, aleluia. Ele é o Rei das nações. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Rei das nações, ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifesto. Todas as nações virão, todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Um dia o mundo verá, mas nós já te conhecemos. Tu és o Rei das nações. Rei das nações, quem não temerá, Quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só o teu nome é santo. Jesus, ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te
só o nome de Jesus. O nome que está acima de todo nome. Ele é santo, Ele é bom, Ele é justo. E nós o adoramos. Aleluia. Reconheça-o em seus caminhos. Essa vida logo passa, e a decisão mais importante que você pode fazer é escolher Jesus para reinar na sua vida. O Rei das Nações também pode ser o seu Rei, o Rei da sua vida, Senhor da tua existência. Viva com Deus. Esteja certo de viver uma eternidade com o Senhor. A dor é a mesma em cada mortal, o medo da morte no dia final, como há de ser o dia do adeus. Muito triste na vida de quem não vive com Deus. Então faça isso, viva com Deus, agora e aqui, e não tenha medo de um dia partir. Por isso eu insisto nos conselhos meus: aceite a Cristo e viva com Deus. Contemple a cruz e faça o que eu fiz. Aceite a Jesus e sejas feliz. A morte não tem os domínios seus na vida de quem já vive com Deus. Assim tudo é diferente. Viva com Deus, agora e aqui, e não tenha medo de um dia partir. Por isso eu insisto nos conselhos meus: aceite a Cristo e viva com Deus. A morte morreu no lenho da cruz, e quem a venceu foi Cristo Jesus. Suas mãos estendidas, cheias de poder. Jesus é a vida a todo que crê. Viva com Deus, agora e aqui, e não tenha medo de um dia partir. Por isso eu insisto nos conselhos meus: aceite a Cristo e viva com Deus. Viva com Deus.
fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo vem, pois, te louvar. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança. Cada momento me guias, Senhor. E no porvir, oh, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. Obrigado, Jesus. Oremos a Deus. Soberano e altíssimo Deus, nosso eterno Pai, somos-te agradecidos, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor é por nós em seu Filho Jesus Cristo. Nesse momento, Senhor, nós também queremos te rogar pela vida de outros que estão enfermos, pela vida do diácono Ayrton, que o Senhor seja com ele e o reestabeleça. Pela vida do irmão Kelvin, que nos visita hoje aqui também, que o Senhor cuide de sua saúde, Ele dê, meu Deus, reestabelecimento. Pelo pastor Edenilton, meu Pai, nós te suplicamos também, que o Senhor possa, meu Deus, ser com ele, socorrê-lo na enfermidade, fortalecê-lo, meu Pai, manifestar a excelência do teu amor cada vez de forma mais profunda. Que o Senhor, que age sobrenaturalmente, para além daquilo que podemos imaginar, possa operar em resposta a essas súplicas. Abençoa nesse momento a ministração, Senhor, da Tua palavra. Fala conosco, fala ao nosso coração, manifesta o Teu amor salvífico, meu Deus. Alcança aqueles que não Te conhecem, renova na esperança os que Te professam, Senhor. E que haja, meu Pai, alegria em servir a um Deus que nos vem ao encontro por meio de Jesus. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias nesse momento
Na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 2. Primeira aos Coríntios, capítulo de número 2, versículos de números 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Podeis assentar. Antes de Jesus ascender aos céus, ele esteve com os discípulos e lhes deu uma ordem, a grande comissão. Ide, disse ele, e pregai o evangelho a toda criatura. Individualizou a pregação a toda criatura, a cada pessoa em particular, a cada indivíduo. E ele disse o que pregar. Um evangelho, o evangelho, que significa boas notícias, boas novas. Logo, o assunto do evangelho é uma pessoa e um evento. O evangelho não vem como um código moral, como a lei, mas a proclamação de um acontecimento libertador, de uma pessoa em quem nós podemos encontrar reconciliação com Deus. E Paulo aqui diz aos de Corinto: quando eu estive entre vocês, anunciando o testemunho de Deus, eu não fui recheando de palavras, como se a mensagem em si tivesse alguma deficiência e necessitasse de coloração pela eloquência humana. Ele disse: não fiz isso, não anunciei buscando sublimidade de palavras ou de sabedoria humana, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Aqui nós temos o conteúdo básico do Evangelho, uma pessoa e um evento. A pessoa é a pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus, consubstancial ao Pai, que se fez homem, que se fez carne, mas assumiu um corpo sem herdar as consequências da queda, porque não veio de forma natural, mas sobrenatural, por obra do Espírito Santo, que lhe produziu um corpo no ventre da Virgem Maria. E esse Jesus, que veio desta maneira, em pureza, enquanto homem, ele foi tentado, entretanto, como todos nós, como Adão, que no princípio foi criado em inocência, mas foi tentado e caiu. Porém, Jesus resistiu a todas as tentações. Ele se tornou o padrão de humanidade que agrada a Deus. Deus, o Pai, disse: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. E este Jesus, em cuja boca não se achou engano, Deus feito homem, o Verbo encarnado, tomou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades. E ele naquela cruz padeceu substitutivamente, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Fez-se maldição por nós. O castigo que nos traz a paz naquele momento estava sobre ele. E ele fez um sacrifício completo e perfeito, capaz de garantir perdão para todo o pecado daquele que se arrepende e dele crê. Ele abriu uma fonte que não se esgota. Ele disse na cruz: Pai, está consumado, está terminado. Na carta aos Colossenses é dito que ele cancelou o escrito da dívida que era contra nós. É dito que ele aniquilou o pecado, carta aos Hebreus, no sacrifício que fez de si mesmo. E o seu sangue, diz o apóstolo João em sua epístola universal, purifica de todo pecado. Entretanto, ao terceiro dia ele ressuscitou. Nós entendemos a ressurreição à luz da crucificação. Por isso que entendemos que pregar o Cristo crucificado
leva-nos a pregar que ele ressuscitou, mas a ressurreição está numa relação de dependência com a crucificação. A ressurreição é o testemunho do Pai de que aceitou a morte sacrificial de Jesus por nós lá na cruz. O Pai o ressuscita por causa do que ele fez. Como diz lá na carta aos Filipenses, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de servo e, achado na forma de homem, de servo, foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu o nome que está acima de todo nome. Jesus, enquanto homem, foi exaltado como cumpridor da vontade de Deus, do plano, do projeto de Deus. Está assentado à direita de Deus. E lá ele está para manter a cruz lembrada, reconhecida, a cruz eternizada no céu, porque ele intercede por aqueles que creem. E ele o faz através de suas chagas, através de seu sangue. Ele, como sumo sacerdote, entrou no santuário celeste e apresentou seu sangue vertido por nós e ganhou-nos uma eterna redenção. Portanto, tudo que vemos acerca da ressurreição, vemos numa relação de dependência com a crucificação. O centro, o coração da mensagem é a cruz, é a morte vicária, é a morte substitutiva de Jesus. Nós pregamos quem ele é e nós pregamos o que ele fez. E é interessante que é a cruz que o qualifica como Salvador. É claro que Deus, onipotente, soberano, poderia salvar independente da cruz, mas fazendo não seria coerente consigo mesmo, com sua moralidade, com as leis que estabelecera. Logo não seria Deus, ou não seria Deus como nós entendemos que Deus deve ser por aquilo que ele se revelou. Deus é imutável, não pode negar-se a si mesmo, não poderia fazer voltar atrás a sua lei, não poderia retratar-se da afirmação de que o salário do pecado é a morte. Jesus na cruz satisfaz a justiça de Deus, a sanção da lei é cumprida, a justiça da lei é satisfeita, a ira de Deus é aplacada, para que Deus possa usar de misericórdia para com os que creem, para que Deus agora possa vir graciosamente oferecendo perdão. Portanto, a cruz qualifica Jesus como Salvador. A Bíblia diz que Deus aperfeiçoou o autor da salvação no sofrimento que ele padeceu. Está lá na carta aos Hebreus. Jesus se tornou um perfeito Salvador pela cruz. Perfeito porque satisfez as exigências da justiça de Deus. Perfeito porque pôde garantir uma salvação compatível com a ordem moral que Deus estabeleceu. O nosso assunto é Cristo e este crucificado. Agora é importante que se diga que às vezes há uma incorreção na forma de apresentarmos o Evangelho. Nós às vezes chamamos as pessoas para crerem no sacrifício de Jesus. Obviamente que para alguém ser salvo tem que crer no sacrifício de Cristo. Mas a fé é na pessoa de Jesus. Nós devemos crer em Jesus com fundamento no que ele fez na cruz. Esclarecidos do que ele fez na cruz, nós temos as razões e as motivações bíblicas da revelação para confiarmos na sua pessoa. Mas Jesus convidou-nos a vir a ele. Vinde a mim. Não apenas aceitar um fato histórico que se deu há 2000 anos, mas ir a ele. Obviamente vamos a ele confiando no que ele fez por nós como base para que sejamos por ele aceitos. Mas a nossa fé é numa pessoa. Nossa confiança é pessoal. A salvação não é por uma fé histórica que admite um fato, nem mesmo por uma fé doutrinária, que, por exemplo, reconhece que Jesus é Deus.
Embora tenhamos que reconhecer sua divindade, de outra forma seu sacrifício não teria valor infinito, tem porque ele é Deus. Nós não somos salvos por acreditar numa proposição acerca da sua divindade, por um ensino de um catecismo. Por exemplo, nossa fé não é meramente doutrinária. A Bíblia diz que os demônios creem que Deus existe e estremecem. Note que não diz que eles creem em Deus, mas eles creem que Deus existe. Eles creem nessa proposição, nessa afirmação. Na Bíblia há uma diferença que Anselmo da Cantuária, um pai da escolástica, estabeleceu. Há uma diferença na Bíblia entre o crer que e o crer em. A proposição em, mais fortemente no grego do que em português, indica uma ida para dentro. Nós temos que crer indo para Jesus, indo para dentro. A fé que os demônios têm é um crer que. Eles não vão para dentro de Deus, eles não vão se render a Deus ou a Jesus, mas eles aceitam as verdades, que não podem questionar, que eles são evidentes sobre Deus, sobre Jesus. Jesus, quando ia expulsar um demônio reconhecia-o como enviado de Deus, mas os demônios queriam fugir dele e não ir para ele. A fé salvadora nos mobiliza na direção de Deus. Por isso que a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus, mas note o complemento, porque é necessário que aquele que de Deus se aproxima, creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles, note, que o buscam. Duas palavras apresentam-se nessa definição de fé: se aproximar e buscar. A fé envolve uma rendição, um ir a Jesus, é uma confiança pessoal. Eu confio em Jesus para salvar a minha vida e eu confio a minha vida a Jesus. Então nós temos que confiar nele, mas com fundamento em seu sacrifício. E essa confiança tem que ser plena. Paulo diz, eu não tenho outra coisa a oferecer, nem outro sacrifício, nem outra pessoa, que não seja a pessoa de Jesus. Nós não somos salvos, portanto, pelas nossas obras, porque pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada diante de Deus. O pecado, quando entrou no mundo, entrou degenerando todas as faculdades humanas, pervertendo todos os aspectos do ser humano. Nem todos fazem o mesmo mal, mas nem todos fazem o bem requerido. Nem todo homem faz todo o mal que pode, mas nenhum homem faz todo o bem que deve. Somos incompletos, imperfeitos, transgressores. E a verdade é que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando alguém acha que pode ser salvo por obras, não entendeu a gravidade da queda. E isso é algo que o ser humano egocêntrico, que tem como raiz do pecado a concupiscência, a autogratificação, a autossatisfação, tem para cegá-lo. Os homens nunca querem admitir que não têm prestabilidade alguma. Eles têm, obviamente, grandes contribuições no mundo cívico, têm grandes contribuições na filantropia, mas essas justiças não passam para Deus de trapos da imundície. Todas elas estão endividadas com Deus, todas elas têm motivações mescladas com o sentimento de autorrealização, gratificação do homem. Ele não pratica essas obras para a glória de Deus, em honra ao seu Criador, mas para um tipo de sentimento onde ele busca estar homenageado pelos outros ou por si mesmo. E o fato é, irmãos, que somente o Espírito Santo de Deus pode convencer o homem de quão grave o seu pecado é. Os homens podem criar esses ditados banais, errar é humano. Note que essa afirmação não é para reconhecer a gravidade do pecado, é para mostrar que ela não é tão grave. A todos fazem isso. Os homens podem reconhecer suas imperfeições,
mas acham que tem compensações para ela. Só o Espírito de Deus pode convencer o homem de quão grande é o seu pecado, de que seu coração é corrupto e desesperadamente corrupto, de que nele, isto é, em sua carne, não habita bem algum, de que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Por isso Jesus disse: quando ele vier, o Consolador, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O homem só estará pronto para confiar só em Jesus e só no seu sacrifício quando ele chegar ao fim de si mesmo, quando ele esgotar os seus limites, quando ele reconhecer-se como nada. Citei eu há pouco tempo aqui numa pregação dominical uma expressão de Lutero que disse que Deus cria o mundo do nada. E se nós quisermos que Deus crie em nós um novo homem, que nos apresentemos como nada diante dele. Porque Deus não faz reforma, Deus regenera. Deus não faz emenda, ele cria algo novo. Por isso que é necessário a compunção antes de chegar à fé. Lá em Atos 2, no capítulo de número 2, no versículo 37, a Bíblia diz o seguinte: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens irmãos? Note, estes que ouviram Pedro pregar no dia de Pentecoste, quando disseram que faremos, é porque eles não sabiam mais o que fazer. É porque eles entenderam que tudo que tinham feito nada valia. Esses estavam na prontidão para entenderem a salvação. Pedro vai dizer que eles se arrependam de seus pecados, confiem em Jesus Cristo para que sejam batizados e terão por meio do nome de Jesus a remissão de pecados. Mas eles estavam compungidos, com o coração despedaçado. Toda arrogância, toda presunção, tudo quanto eles achavam que pudesse valer a pena para apresentar a Deus, tinha ido embora e os seus corações estavam compungidos. E eles perguntaram: o que faremos? Como quem admite que nada anteriormente feito teria qualquer serventia para aquele momento. É preciso essa compunção que gera aquilo que Paulo chama de tristeza, segundo Deus, que leva ao arrependimento. Quando o homem reconhece que nada pode fazer, e quando ele já não tem mais nada em que confiar em si mesmo, ele está pronto para confiar inteiramente em Jesus. Muitos não chegam nesse momento porque fogem dele. A Bíblia diz, por exemplo, que Herodes Antipas, ele tinha temor. E quando ele aprisionou João Batista, que pregava o arrependimento e denunciara o pecado dele, ainda assim ele ia ao cárcere conversar com João Batista e buscar conselho. De alguma maneira ele estava afetado, mas isso não foi o suficiente para, mesmo triste, ele mandar matar João Batista para satisfazer a uma dançarina. Alguma coisa começou nele, mas que não prosseguiu, porque em dado momento ele saiu do caminho. Na parábola do semeador nós temos algumas ilustrações. A semente que cai à beira do caminho, a palavra que cai em algum coração, mas aí ela é pisada e então as aves do céu vêm e a tomam para lhes servir de alimento. E Jesus disse: são aqueles que ouvem a palavra, mas aí demoram-se a interessarem-se por ela e vem o maligno e leva a semente. Jesus falou da semente que cai entre os espinhos. Ela começa a brotar, mas os espinhos sufocam, impedem que luz solar lhes chegue, sufocam e ela morre. Jesus disse: são aqueles que ouvem a palavra, lhe dão alguma atenção, ela começa a produzir algum movimento interior neles, mas a sedução das riquezas, os prazeres dessa vida sufocam. Jesus ainda falou de uma terceira situação,
a semente que cai na pedra, e ela não consegue produzir raiz, porque não consegue entrar no solo, porque está num local pedregoso. Jesus disse: esses são aqueles que a palavra entra, e eles recebem a palavra com alegria e creem por um tempo. Não é a fé salvadora, é uma fé emocional. Porque Jesus diz: eles não têm raiz, e a fé salvífica é do coração. Se em teu coração é onde está a raiz do homem, de onde sai as saídas da vida, como diz o autor de Provérbios, o coração. A fé salvífica é no coração. Se em teu coração creres, serás salvo, diz Paulo aos Romanos 10. Se com a tua boca confessares e em teu coração creres. Filipe disse ao eunuco que ele poderia ser batizado se cresce de todo o coração. Mas tem aqueles que a palavra chega e ela não encontra o coração para se enraizar, fica só na periferia, na parte rochosa, só fica nas emoções. Eles têm uma fé emocional, um entusiasmo, mas aí vem a aprovação, a dificuldade, a emoção alegre se vai, e eles então abandonam qualquer perspectiva de seguir o Evangelho. É preciso deixar que o Espírito de Deus aprofunde essa obra, que leve até a compunção. A Escritura tem o caso de Félix, que foi uma autoridade que manteve Paulo preso, e de acordo com o livro de Atos, houve uma ocasião que Félix chamou Paulo e quis ouvi-lo. E Paulo, segundo o texto, não lhe falou muito de salvação, falou de justiça, domínio próprio e juízo vindouro. Félix ficou aterrorizado e disse: sai daqui, depois eu te chamo. Nunca mais o chamou. Paulo pregou aquilo que é preparatório para o Evangelho. Naquele momento Paulo pregou a lei, porque a lei nos prepara para o Evangelho. A lei nos serve de aio para conduzir a Cristo, para que pela fé nele sejamos justificados. Paulo, portanto, procurou mostrar àquele homem que apesar de sua posição, a espada do juízo estava sobre ele, do juízo divino, que ele não atendia à justiça de Deus, e que ele, que tinha domínio sobre regiões, nem sobre si mesmo tinha domínio, porque era intemperante. Seria o momento de ele se compungir e dizer: então o que faço? Mas ele pediu que Paulo fosse retirado, e ele, embora dissesse que iria ouvi-lo outra vez, não o fez. Diante do rei Agripa, Paulo pregou. E Paulo disse: eu sei que tu sabes dos fatos sobre Jesus. Isso não aconteceu num canto isolado. Paulo disse ao rei Agripa: eu sei que tu crês nos profetas, conhece os fatos para correlacionar que o que os profetas disseram se cumpriu. Sei que tu crês nos profetas, bem sei. E o rei Agripa disse: por pouco tu me persuades a fazer-me cristão. Mas embora dissesse isso, não converteu-se. Quis até soltar Paulo, mas não quis se converter. Paulo respondeu a ele: quisera Deus que por muito ou pelo pouco tu fosses como eu sou, exceto estas cadeias, porque ele se encontrava aprisionado. Portanto, existe uma obra preparatória para dar sentido ao Evangelho. É essa de demolição das nossas vãs confianças, das nossas vãs esperanças. Portanto, não é pelas obras, não é por penitências, não é pelo purgatório. Nós não podemos fazer compensação pela culpa com o nosso sofrimento aqui ou no além. Continua sendo o sofrimento de um pecador, um sofrimento que tem mancha. Portanto, nós não podemos expiar a nossa culpa. Não são cerimônias e ritos mágicos de purificação, é a cruz. A mensagem é a cruz, a mensagem é Jesus. Para que entenda-se isso, é preciso o homem chegar no fim de si mesmo, na compulsão, na desistência de toda vã confiança. Aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, Paulo diz assim,
versículo 22, a partir do 22. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Os gregos queriam sofisticação filosófica, os judeus queriam algo miraculoso, que impressionasse os sentidos. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Paulo não estava interessado nas expectativas humanas, mas na mensagem fiel do Evangelho. Hoje em dia nós temos uma maneira falsa de pregar o Evangelho, é a partir das demandas. Há teologias que se adaptam a uma sociedade consumista, como a teologia da prosperidade. Há teologias que se adaptam à hipersensibilidade do nosso tempo e aos problemas existenciais correntes e apresentam um Jesus terapêutico para os problemas psicológicos da humanidade. Mas Paulo aqui está dizendo, os gregos pedem sinal, os judeus pedem sinal, os gregos pedem sabedoria, mas não me interessa o que eles pedem. Não me interessa a demanda. Eu prego Cristo e este crucificado. Cristo que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Aos Gálatas ele diz, se eu tivesse que agradar a homens, não seria servo de Cristo. No verso 24 ele diz, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Uma das características da nossa mensagem é a suficiência e completude do sacrifício de Cristo. Ele não pode ser complementado pelas nossas obras, pelo nosso sofrimento, pelas nossas cerimônias, por um karma em sucessivas reencarnações, onde pagamos na seguinte os pecados da anterior. A cruz de Cristo é completa. O sangue de Jesus é a base do perdão. E Jesus é o único que deve ser invocado. A Reforma entendeu que o problema de seu tempo, no século XVI, era que tinha coisa demais, tinha que enxugar. É o que Paulo está dizendo aqui. Nada quis saber senão Cristo e esse crucificado. A mensagem da Reforma era dos solas, só. Tinha que se dizer só porque tinha coisa demais. Bíblia e uma tradição secreta. Não, só a Bíblia, só a Escritura. Fé e obras, não, só a fé. Jesus, os santos, Maria, o sacerdote, não, só Jesus. Só a graça. E só a Deus seja glória. A mensagem é simples e direta, concentrada na pessoa de Jesus. Nós apresentamos Jesus às pessoas. Ele é o único e todo suficiente Salvador. Em João 14,6 ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Em Atos 4:12, Pedro diz, e em nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Paulo diz aqui na primeira carta aos Coríntios 1, versículos 30 e 31, eu vou começar com o 30, ele diz, mas vós sois dele, isto é, de Deus, em Jesus Cristo, nós somos de Deus em Jesus, ele é o mediador, somos de Deus através de Jesus, o qual foi feito por Deus sabedoria. Jesus é sabedoria porque Jesus é a consumação do plano de Deus, é a chave de entendimento das Escrituras. Mas ele é também para nós justiça. Nele nós somos justificados. Nossos pecados são considerados pagos na sua cruz e sua vida reta e obediente, vivida sobre a terra, é-nos imputada, contabilizada, creditada como se fosse nossa, quando confiamos na sua pessoa, quando lhe entregamos a vida. Ele é a nossa justiça. Não queremos ser aceitos diante de Deus porque não podemos através das nossas obras, mas somos aceitos diante de Deus pelos méritos de Jesus, pela sua perfeição,
com a qual Deus nos enxerga. Ele é a nossa justiça, é a nossa santificação. Dia a dia estamos crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. Cristo que está em nós, não só poeticamente, mas pelo Espírito Santo, está se formando em nós, como diz Paulo aos Gálatas. Somos transformados dia a dia à sua imagem. Ele é a nossa santificação e Ele é a nossa redenção, que é o momento final, quando este corpo será revestido de imortalidade, quando este corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade. Jesus é a justiça, que é quando começa a nossa salvação, somos declarados justos e reconciliados com Deus. Ele é a nossa santificação, que é o presente da nossa salvação, é o tempo presente. Deus está nos modelando a imagem de Cristo, e Ele é o futuro, porque como diz aos Filipenses Paulo, do céu aguardamos um Salvador, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o corpo da sua glória. Somos de Deus em Jesus, e Ele é o começo, o meio e o fim da nossa salvação. É o alfa e o ômega, é o primeiro e o último, é o princípio e é o fim. Aí o versículo 31 diz: para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Não temos que nos gloriar das nossas obras, não nos gloriamos nem no meio do caminho, porque é Jesus no início, no meio e no fim. Ele é autor e consumador da fé. Ele é aquele que nos mantém, é aquele que intercede por nós. Portanto, nós só temos que gloriar no Deus que nos salvou, que nos alcançou. Na carta aos Hebreus, nós temos o seguinte, aos Hebreus, capítulo de número 7, versículo 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente. O que é que quer dizer perfeitamente? Completamente. Jesus não nos salva 50% e o resto são as nossas obras. Ele não nos salva 70% e o resto são as nossas penitências. Ele não nos salva 90% e o resto é o purgatório. Ele nos salva 100%. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por Ele se chegam a Deus. Se alguém quer ser salvo, tem que se chegar a Deus através de Jesus, só de Jesus. 1 Timóteo 2,5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O texto está dizendo que Jesus ressuscitou e vive para sempre em condição humana, unida ao seu corpo físico, para nos representar junto ao Pai e interceder por nós. Quando alguém busca a intercessão de santos, não vê o desprezo que está dando à obra de Jesus Cristo. Jesus ressuscitou com um corpo para ser o nosso representante diante do Pai e interceder por nós para sempre. Não busque quem não está nesse ofício, quem está nesse ofício é Jesus. É por Ele que chegamos a Deus e é pela sua intercessão que nos mantemos em Deus. O versículo 26 diz: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime que os céus, que não necessitasse, como sumo sacerdote, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Porque isto Ele fez uma vez, sua morte foi única, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes, a lei do Velho Testamento constituía, os sacerdotes da lei. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos que morrem. Mas a palavra do juramento veio depois da lei, constitui ao Filho perfeito para sempre. Jesus não tem sucessor, substituto, porque Ele não é como um sacerdote da lei fraco que morre e que vem outro para substituí-lo. Ele é sacerdote para sempre, é perfeito para sempre. É sacerdote dos crentes por juramento. E Hebreus 8:1 diz uma coisa importante: ora, assuma. Tem uma tradução que diz: o ponto principal do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade. Para nós,
Jesus não salva ninguém que o coloca com parceiros que o auxiliam. Jesus não salva aqueles que o imaginam com assistentes, com co-intercessores. Porque este é o ponto principal, está dito aqui, isso não é secundário, é o ponto principal da mensagem, que nós só temos um sumo sacerdote. Em 1 de João 2:1 diz, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ou se confia em Jesus como o único e todo suficiente Salvador, ou a pessoa não pode ser salva e reconciliada com Deus. No dia que Jesus nasceu, uma coisa interessante foi dita pelos anjos. Em Lucas, lá, no capítulo de número 2, verso 14, diz assim, que os anjos disseram isso quando Jesus nasceu. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Nessa expressão, tudo o que nos interessa para a salvação está aqui. Não é paz na terra aos homens de boa vontade, é boa vontade para com os homens. O homem não tem boa vontade, Deus é que teve boa vontade para conosco. A boa vontade de Deus para conosco é a sua graça. Não haveria salvação sem a graça. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou primeiro. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus teve boa vontade para conosco. Isso é graça, uma disposição favorável para com quem não merece. Mas quando diz paz na terra, diz o propósito de Jesus ter vindo. Ele veio para que nós tivéssemos paz com Deus, para fazer as pazes entre o homem e Deus. A linguagem da Bíblia não é só que o homem está perdido, desviado, é que ele é inimigo de Deus. Ele tornou-se, pelo pecado, o inimigo de Deus. No tribunal de Deus, ele é réu, e o justo juiz deve condená-lo pela lei. Mas Jesus veio para pagar o preço da redenção. Veio para que tivéssemos paz com Deus. Lá na carta aos Efésios diz que Ele, pelo seu sangue, fez os que estavam longe chegarem perto. E nos trouxe a paz. Mas o objetivo de termos paz com Deus é que Deus seja glorificado. Deus fez isso, teve boa vontade. Reconciliou-nos consigo mesmo em seu Filho Jesus Cristo, e portanto só a Ele deve ser dada a glória. Não houve mérito humano, não houve boa vontade humana, mas Deus nos amou, Deus veio buscar e salvar o que se havia perdido em nós, veio buscar e salvar o que se havia perdido através de Cristo, e a Ele deve ser dada a glória. Por isso, uma vida cristã genuína, que entendeu a graça e a salvação, vive para a glória de Deus. E viver para a glória de Deus é interessar-se pela santificação, porque é buscar ter uma vida pela qual Deus seja homenageado por nos ter salvo. Fostes comprados por bom preço, diz Paulo. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Essa ideia de paz com Deus está em Romanos 5, 1 e 2, bem como a ideia de graça no verso 2. Diz: justificados, pois pela fé temos paz com Deus. Já não somos mais condenados no tribunal de Deus, mas justificados, inocentados. E justificados pela fé em Jesus, agora nós temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí diz o verso 2, tendo acesso a essa graça, a essa boa vontade de Deus, de nos acolher, de nos justificar pela fé, tendo entrada a esta graça pela fé, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A fé pela qual somos salvos é a fé que sempre envolve o arrependimento, porque envolve a confissão da total inabilidade e insuficiência humana. E é uma fé que dá glória a Deus.
porque reconhece que salvação só pode vir de Deus. A verdadeira fé salvadora traz a nós um sentimento de gratidão e um desejo de glorificar a Deus. Lá em Romanos, no capítulo de número 4, o apóstolo Paulo diz assim acerca de Abraão. Vamos ler a partir do verso 15. Porque a lei opera ira, ou seja, a lei não opera a salvação, a lei opera ira. Isso é uma coisa interessante, porque quando nós falamos da ira de Deus, o mundo dá um salto para trás, porque imagina a ira de Deus como a ira do homem. A característica da ira do homem é que é uma paixão desenfreada, incontida, impulsiva. A ira do homem não tem moderação, não tem regramento, mas a ira de Deus é operada pela lei. A ira de Deus é a reação adequada da sua justiça ao pecado. Não é como um destempero, um impulso humano. Ela é regrada pela lei. A lei de Deus opera a sua ira. É uma ira que acontece dentro dos ditames da sua lei. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei também não há transgressão. Porque é pela fé que somos salvos, para que seja segundo a graça, para que não se atribua a salvação às nossas obras. É confiando em Jesus que somos salvos, a fim de que a promessa seja firme a toda posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, o que Deus disse a Abraão, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. O Deus em quem cremos é este, é o Deus que ressuscita mortos, e até onde eu saiba, um morto não faz nada por si mesmo. É o Deus que ressuscita o morto e que chama as coisas que não são como se já fossem. Ele creu no Deus que faz tudo, que faz o morto ressuscitar e que faz o nada virar alguma coisa. Uma confiança inteira no poder de Deus, para nos perdoar pelo sangue de Jesus, para nos transformar em novas criaturas, pelo poder do Espírito Santo. E aí, falando dessa fé de Abraão, nos versículos 20, 21 e 22, diz assim, que Abraão não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Note, a fé de Abraão deu glória a Deus. Ele glorificou a Deus porque atribuiu tudo a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, assim isso lhe foi também imputado como justiça. Então, nessa noite, você que não tem certeza da sua salvação, você que não sabe para onde sua alma irá, se este fosse o momento de seu último suspiro sobre a terra, reconheça sua impotência. Deixe de se apegar às vãs confianças, às esperanças de uma religiosidade estéril. Não são cerimônias de que você participou que irão purificá-lo. Não são penitências que você se inflige que vão compensar a sua culpa. Não são outras reencarnações que nem existem que vão lhe dar novas oportunidades. Não é um imaginário purgatório de fogo que vai lhe habilitar para o céu. O que você precisa já foi feito lá na cruz. Então não olhe para o que você vai fazer, deixar de fazer, o que virá, o que ainda tem que ser feito. Olhe para Jesus, olhe para a cruz. Quem morreu ali não foi o arcanjo Miguel, Gabriel, um grande mestre, foi o Filho de Deus encarnado. Sua obra vale para você porque era um homem morrendo a favor dos homens, porque ele era justo e podia morrer pelos injustos. Sua morte é de valor eterno e infinito porque ele é Deus. E para que você soubesse que aquilo valeu, ao terceiro dia ele rompeu as barreiras da morte. Está vivo, à destra de Deus, para interceder pelos que creem.
Sinta-se despedaçado nas suas esperanças, compungido no seu coração. Mas olhe para Jesus. Olhe para Ele, não olhe para si, não olhe para que os homens digam, olhe para essa simples mensagem. Olhe para o Cristo que morreu por você, Ele está aqui em seu espírito. Invoque-o por Salvador e você terá perdão para a sua alma, reconciliação com Deus. E terá uma vida com motivos para glorificar a Deus neste tempo e por toda a eternidade. Vamos ficar de pé. Soberano e altíssimo Deus, nosso eterno Pai, que o Teu Espírito Santo, meu Deus, caia sobre este lugar, trazendo convicção de pecado, contrição, que leva ao arrependimento. Quebra as barreiras, ó Pai, dilui as vãs esperanças, que a semente não seja roubada pelo maligno, que ela não seja sufocada por outros olhares para as coisas deste mundo, mas que cada um, meu Deus, agora possa deixá-la brotar, que olhe para Jesus, confie nele, no que ele fez por cada um de nós, confie em Jesus como o único e todo suficiente Salvador, que vidas venham a ele, lhe confiem o coração e a existência, Pai. Nós te pedimos isso, nós rogamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.